paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel, capítulo 23. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enjoada os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxe à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais, enojada, tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo, virão contra ti do norte, com carros e carretas, e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor,
cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que, enojada, tu deixaste. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo. Servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu o beberás, esgotá-lo-ás e lhe roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram: no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. E assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado o mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava com homens de classe baixa. Foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e, na cabeça, coroas formosas. Então disse eu da envelhecida em adultérios: continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras e nas suas mãos há culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levantareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aqui Deus está falando de Samaria e Jerusalém. Ele está comparando as duas com uma prostituta. Nesse caso, a prostituta é o quê? Uma traidora. Deixaram de seguir o verdadeiro Deus para seguirem as abominações das outras nações.
da Síria, do Egito, o que eles fazem de errado. Eu ensino vocês o certo, e vocês praticam as suas iniquidades, as suas abominações. Por isso, mando para vocês desolações e destruição. Por isso, Deus está reclamando que vocês deixam o verdadeiro Deus para seguirem deuses que não são deuses. Porque o que aparece na tua frente de ruim não é menosprezando as pessoas. Deus não menospreza ninguém, mas ele faz uma comparação. O que você pega de ruim, ou seja, homens que não têm cultura, que não têm conhecimento, que não têm um paladar fino, que não têm um comportamento digno, esses vocês pegam e seguem o que eles fazem. Eu não gosto disso, por isso a minha mão pesará sobre vocês. Resumidamente, capítulo 24. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, e seu cobre se torne candente. Funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil. Não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse. Será assim e eu o farei. Não tornarei atrás. Não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgada, diz o Senhor Deus. A panela é um exemplo. Enferrujada, sujeira, podridão, um monte de coisa ruim, impregnada, grudada, não sai de jeito nenhum. Mesmo no fogo, teria que fazer o quê? Passar uma lixa, fazer uma limpeza, fazer uma escoriação forte. E aí? A cidade está preparada para uma escoriação forte? Não. E quem é essa escoriação forte, se não é o rei da Babilônia, se não é a Babilônia? É o que acontece. Deus quer limpar. Olha, eu quero limpar vocês. Eu estou falando que isso e isso é errado, procura fazer o certo. Não, não querem. Então Deus faz o quê? Arruma uma lixa grossa e passa. E essa lixa grossa é o quê? Cativeiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse:
veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter comigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. O próprio Ezequiel agora está pagando pelo erro de Israel. Morreu minha esposa, mas eu não vou chorar. E assim será Israel. Os seus filhos, suas mulheres, seus maridos morrerão, serão levados cativos. O que você vê Ezequiel fazendo, assim farei com vocês. E obedece. Nós vimos lá atrás Jeremias. O livro todo praticamente é Deus falando: se afastem dos seus maus caminhos. E hoje nós estamos falando: cuidado, Jesus está voltando, o Apocalipse se cumprirá. E quem dá atenção? Olha ao redor, olha os sinais que Deus está mandando. Ninguém vê os sinais de Deus. Se preocupam apenas com o seu bel prazer. Já há muito estamos falando sobre isso.